A Revolução Russa foi um conjunto de eventos sociopolíticos ocorrido em 1917. Anteriormente, a Rússia possuía estruturas atrasadas em relação ao resto do mundo, tanto no campo econômico quanto político. A monarquia absolutista e a recém-formada classe trabalhadora são pontos importantes desse cenário. Em um período em que teorias liberais socialistas chegavam ao país, a revolução pode ser dividida em duas fases. De acordo com a vertente ideológica, um dos resultados foi a mudança do sistema do governo com a criação da União Soviética. Para aprender como essas mudanças aconteceram e as outras consequências, precisamos analisar esses períodos separadamente. Antecedentes. A Rússia vivia sob o modelo czarista, uma monarquia absolutista associada à autocracia. Este modelo era sustentado pela nobreza rural, a aristocracia, e tinha apoio do clero ortodoxo. O César era o rei e este título veio de uma adaptação da palavra César, usada no antigo Império Romano. O sistema russo era baseado na produção agrícola feudal e estava iniciando a primeira fase de industrialização. Além disso, abrigava a maior população da Europa que vivia em pobreza, porque os senhores das terras cobravam altos impostos em trocas de proteção militar. Trajetória do governo russo antes da Revolução: 1851 até 1881. Alexandre II, ou César, tinha consciência da necessidade das reformas modernizadoras. Por isso realizou a abolição da servidão agrária, distribuição de terras inutilizadas para camponeses. Incentivou o ensino básico, deu autonomia às universidades e às províncias. Sofreu forte oposição da nobreza. A tensão social permaneceu porque faltavam recursos técnicos para os agricultores, e a fome continuava. Com a autonomia das universidades, as ideias liberais e socialistas entraram no país. Um grupo que era contrário à monarquia assassinou César, de 81 até 1894. Alexandre III, após o assassinato, a aristocracia uniu-se ao novo César, Alexandre III. Ele retornou ao absolutismo com todas as forças, investiu no poder da polícia do governo ucrana e controlou todos os setores educacionais midiáticos. A recém-industrialização era desfrutada somente pelos nobres, surgindo uma classe trabalhadora miserável. Com a chegada das ideias revolucionárias, surge o Partido Operário Social Democrata Russo, POSDR, que foi posto na ilegalidade. De 94 a 1918, Nicolau II, último César, o sucessor, facilitou a entrada de capitais estrangeiros para promover a industrialização e mudanças na infraestrutura, mas somente nos centros urbanos populosos. Com as más condições de trabalho, o socialismo ganhou força e surgiram os sovietes, uma organização trabalhista marxista. Inúmeras revoltas violentas nas ruas e o César mandou reprimi-las. Também com violência, o estopim foi quando uma marcha coletiva e pacífica se dirigiu ao palácio e foi baleada pela guarda imperial. Este episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Revolução Branca. Como foi o governo provisório? Novas passeatas aconteceram, mas o governo temia um novo Domingo Sangrento e não queria irritar mais a população. Em fevereiro, um conjunto de soldados e trabalhadores vestidos de vermelho invadiram o palácio onde a Duma se reunia. Era um encontro de autoridades que davam conselhos ao César, e era dividida em dois grupos, um liberal e outro socialista. Cercado por pressões de todos os lados, Nicolau II assinou sua abdicação. Após a queda de César, o governo provisório surgiu comandado por um príncipe latifundiário. Era um governo de caráter liberal burguês, que defendia a propriedade privada, a diminuição da atuação do Estado e a continuação da Primeira Guerra Mundial. A polícia foi abolida e substituída por milícias populares. Um dos militares tentou dar o golpe para implantar uma ditadura militar, mas falhou. Estado menor e mais autonomia popular, os socialistas se organizaram em conselhos chamados de sovietes. Lenin foi o primeiro líder e juntou-se a Trotsky.
responsável pela divulgação dos bolcheviques. Pelos teses em abril, Lenin declarou que os bolcheviques não apoiariam o governo provisório e incitou a união dos soldados para tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E por fim, ao imperialismo, eles acreditavam que a revolução motivaria todas as rebeliões socialistas nos demais países. Foi criado um órgão central para a organização dos sovietes, chamado de Comitê Executivo Central dos Sovietes. Eles organizaram manifestações que eram reprimidas pela opinião pública. Acusado pelo governo de ser um agente alemão, Lenin fugiu para a Suíça. Mesmo em exílio, Lenin e Trotsky preparam uma rebelião armada chamada Exército Vermelho. A essa altura, o governo era um poder duplo e os socialistas ganhavam força.